declara abertos os trabalhos que têm o objetivo de discutir a situação da greve dos servidores da educação federal, que atinge os institutos federais da Paraíba e de todo o Brasil, os IFs, e as universidades públicas. Eu quero aqui, como deputada estadual, como professora, dizer que esta casa hoje está aqui para discutir um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é sua educação pública federal. Os IFs, as universidades federais, no estado da Paraíba, representam muito. Essas instituições foram fundamentais na formação desse estado, na consolidação de um projeto econômico. Essas formaram quadros e quadros de profissionais em todas as áreas, fizeram a Paraíba grande como ela é hoje. Esse é um patrimônio que nós não podemos abrir mão. Sem universidade com autonomia, sem a universidade em ação, sem IFs, sem o sistema educacional federal em ação, nós não temos soberania nacional. Nós jamais teremos um projeto de desenvolvimento econômico e soberano do país sem que a gente reforce, sem que essa educação ela tenha as condições de poder contribuir com o nosso país. Talvez o Brasil viva hoje um dos momentos mais decisivos da nossa história. Ou seremos um povo livre e soberano, ou seremos um povo escravizado. Estamos no limiar dessa discussão. Como dizia Barbosa Lima Sobrinho, no Brasil nós só temos dois partidos, ou é o partido de Tiradentes, ou é o partido de Silvério Reis. Nós temos um governo em disputa. Nós temos um governo, e aí eu já quero responder a um interventor que usou os meios de comunicação para dizer que a greve era inoportuna. Já quero responder a alguns jornalistas que disseram: mas, deputada, a senhora é professora, não fez o L? Eu já quero responder a todos eles. Fiz o L como mãe, como mulher com deficiência, como professora, como deputada, fiz e farei o L quantas vezes for necessário para derrotar o fascismo, a falta de democracia e o atentado às nossas instituições. Mas o fato de ter feito o L, agora é que a luta começa, porque nós fizemos o L para que esse país tenha soberania nacional. Nós fizemos o L para que a gente possa, ao lado do presidente Lula, dizer ao Centrão, dizer às forças do atraso: não, vocês não podem abocanhar o orçamento público. Definitivamente, o orçamento público, o fundo público, não pode ir para emendas impositivas que retira das políticas públicas de saúde, educação, assistência, moradia, a autonomia de fazer acontecer e essas políticas chegarem até o povo brasileiro. Nós queremos um país que possa, de forma livre e soberana, distribuir renda. Nós queremos que respeite o meio ambiente. E, definitivamente, o L foi para construir um novo Brasil, para construir dias melhores, para valorizar esse patrimônio que será decisivo na construção desse país. Como deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, assinei a carta que pede à direção do PT nacional a abertura de negociações, que o presidente Lula intervenha e que garanta reajuste, porque o que nós queremos é recomposição salarial, é valorizar a educação federal pública, o que nós queremos
é que um professor tenha condições de poder dar entrada e comprar uma casa própria, porque hoje eu conheço a categoria e sei que a ampla maioria, e os que entram agora, já entram sem direito a uma previdência que dê condições dele sobreviver. Entra com um salário que não permite que ele sustente uma família. Portanto, a greve, ela é justa, Tião. A greve, ela ocorre no Brasil inteiro. Quem escolhe nossos interlocutores são os nossos representantes. Não é alguém que chega e se diz representante das categorias. Nós queremos que o reajuste este ano, porque nós não conseguimos educar, nós não conseguimos formar gerações, nós não conseguimos fazer com que a ciência, a tecnologia, o que nós produzimos nessa educação superior, ela chegue a quem mais precisa, se não houver reajuste e se não houver recomposição do orçamento dessa educação. Portanto, Lula, negocia. Nós estamos aqui para te apoiar. Aqui está quem fez o L, quem quer continuar fazendo o L, mas quem precisa que você olhe a educação federal de forma diferenciada, para favorecer os que nada têm, para favorecer a soberania e a construção do país, que todos nós fomos às ruas no sol quente para garantir e preservar democracia, soberania. Esse é o nosso nome. Um abraço e sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todas e a todos. Dizer que, para os docentes da UFPB, é uma semana de tristeza, porque nós gostaríamos de estar em sala de aula nesse momento, recebendo os nossos estudantes, as nossas estudantes, para poder fazer aquilo a que nos foi cumprido pelo serviço público, que é capacitar, dar esperança para os filhos e as filhas de trabalhadores nesse país. Porque só através da educação é que, para muitos, consegue ter um diferencial de sobrevivência nesta sociedade. Eu falo isso porque sou um exemplo disso. A educação me abriu portas que jamais, sem educação, eu conseguiria. E nós, docentes e servidores técnicos, estamos de greve não porque nós queremos, é porque o momento nos impõe a isso. Primeiro, foi preciso derrotar governos que aí estavam, e o último governo que queria destruir a educação pública, gratuita e de qualidade, com os cortes de orçamentos que foram feitos nesse período. Não se esqueçam, brigamos contra o Futurice, brigamos contra os cortes universitários que resultou no dia 8M. Quem não se lembra que enchemos as ruas aqui de João Pessoa e do país. A cada momento nos é imposto um desafio e nós estamos correspondendo. Esses professores, estes servidores técnicos, durante a pandemia, atravessaram e continuaram prestando serviço sem receber um centavo a mais para capacitar seus equipamentos tecnológicos. Conversava ontem com um companheiro que dizia que tinha que dar aula com o computador ligado e o celular porque o seu computador estava defasado. E ninguém deu essa contribuição para a gente. E a questão de doença que nós passamos por aulas virtuais, reuniões virtuais. Por tudo isso nós passamos. Nós votamos sim para derrotar esse projeto que estava levando a educação pública à falência e entregando ao setor privado, inclusive nos seus gabinetes, negociando a partir de barras de ouro. É preciso lembrar disso. Aqui está em disputa o orçamento público, como foi falado, o fundo público. Na academia tem uma piada que diz que a estatística serve para a gente torturar os dados, os números, até eles dizerem o que a gente quer. E, nesse sentido, é preciso dizer à população e à sociedade que 43% é engodo, como muita da imprensa acabou publicizando por aí. 43% é para a primeira categoria que quer ser criada pelo governo. As demais linhas de progressão não ultrapassam 15% de aumento. Este é o número verdadeiro.
governo apresenta uma tabela falando em aumentos de 14% de impacto no orçamento. Mas é preciso lembrar que aquele cálculo que é feito lá é de ano a ano. Parei para fazer o cálculo. Quanto é o impacto no orçamento? 6,2 bilhões. Se eu pegar 6,2 bilhões e dividir pelo orçamento geral, que é de 5,5 trilhões, pasmem, representa 0,11% do orçamento. É sobre isso que nós estamos falando. E essa greve não tem só reajuste salarial. Essa greve tem a discussão do orçamento que tem sido cortado. Desde 2016, que diminui o investimento em 81% das universidades federais, diminuindo a capacidade de investir em laboratórios, diminuindo a capacidade de bolsas, porque nós estamos na rua também e estamos de greve pelos estudantes. É preciso dizer que foram cortadas bolsas de monitoria, foram cortadas bolsas de extensão, foram cortadas bolsas de iniciação científica. Ou esse ano não tivemos briga e voltou algum percentual. Nós estamos aqui também pelos estudantes e estamos pela sociedade, porque prestamos um serviço. Acabei de falar em extensão. Extensão tem vários projetos nas comunidades, inclusive de fazer sala de leitura, que poucos sabem disso. Imagine, século XXI, a gente tendo que fazer extensão para que as pessoas possam aprender a ler, aprender a gostar da leitura. Nós estamos discutindo também carreira, nós estamos discutindo também revogação, como o companheiro aqui falou, e discutindo também a questão dos aposentados, porque tem sido tolhido quando se aumenta os penduricalhos. Então, senhores, senhoras, nós, e falar que a UFPB, os professores da UFPB, foram até o limite. E o limite se deu quando o governo e a gente fazer negociação. Então, concluo dizendo para a sociedade, estamos nas ruas por nós, por vocês e por toda a sociedade de desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a mesa, na pessoa da deputada Cida Ramos, e notar, né, que é uma mesa composta por sindicalistas e, majoritariamente, estamos sentadas aí mulheres, que isso traga bons ventos, já que estamos também aqui dentro de um parlamento que isso traga bons ventos no ano eleitoral e que possamos ter mais mulheres inseridas no parlamento e na política de uma maneira geral. Bom, eu queria que, primeiro, o comando de greve do qual eu faço parte levantasse a mão para que todos conhecessem, em nome de quem que eu estou falando aqui hoje. Gente, nós, professores da UFPB e os professores das universidades quase todas do país, estamos em greve por quê? Estamos em greve, em primeiro lugar, né, é o que vem mais na frente, assim, que todo mundo acha que é só isso e não é, já foi dito aqui. Queremos reajuste, sim, e uma reestruturação da nossa carreira. Isso é legítimo, tendo em vista que é uma das carreiras, a dos professores, né, que dentro do esquema do executivo é uma das menos valorizadas. Então, já foi dito aqui, queremos que mais pessoas queiram ser professores e professoras. E, para isso, é importante que seja valorizado dentro do quadro do governo federal essa carreira, sim. Né? Então, não tem nenhum elemento aí de egoísmo, muito pelo contrário. E estamos em greve também, e principalmente pela recomposição do nosso orçamento nas universidades. A Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das IFES, né, ela estima que esse orçamento ele está defasado em 4 bilhões, pelo menos. Né? E a gente não pode nem tanto falar em defasagem, é muito mais um sucateamento que já vinha acontecendo muito antes do governo anterior, mas que todos sabemos que se agravou e entrou em estado de calamidade absoluta, até porque vivemos um momento no período anterior contra a educação, um momento de trevas, um momento bastante obscuro, que negou, né, toda a capacidade da produção enfim, tentou desqualificar a produção do conhecimento científico. Isso é muito grave. Então, falar que a gente luta por orçamento, a meu ver, é a coisa mais importante desta greve, que é também uma greve por revogar o pacote de maldades do governo anterior.
é preciso que a gente faça aqui uma contra-reforma, né? Que a gente desfaça coisas absurdas, como, por exemplo, eu vou ficar somente citando o teto de gastos, que tem a ver diretamente com a recomposição orçamentária da educação. É uma greve também que exige que os aposentados tenham o devido respeito, né? Porque existe uma desigualdade, uma disparidade muito grande hoje na nossa carreira entre ativos e aposentados. Inclusive, essa medida de que os aposentados têm que continuar contribuindo com a Previdência é um absurdo, que a gente deveria parar tudo só para reclamar disso, né? Refletindo o quão injusta é essa situação da pessoa passar a vida inteira contribuindo e já aposentada tem que continuar contribuindo. Então, tem toda uma questão aí que está em torno dessa greve e que também existe uma pauta local para a gente aqui da UFPB que é muito importante. E Pode falar. Centralmente, essa pauta local passa pela luta contra a interventoria que usurpou o poder da UFPB hoje. O reitor que lá se encontra, professor Valdinei Gouveia, que vem dando declarações públicas na mídia local de uma maneira totalmente desrespeitosa, até mesmo a sua própria condição de professor, ele é o inimigo da UFPB número 1 hoje. Nós não demos, desde que ele foi colocado ali por Bolsonaro, não demos nós, movimento docente, movimento de trabalhadores em geral, movimento estudantil, não demos um dia de paz. E até que seja o último dia do não mandato dele, continuaremos denunciando o conjunto de ilegalidades e irregularidades que essa interventoria vem jogando, né, contra nós desde o início da sua gestão. Para finalizar minha fala, é engraçado essa ironia que fazem conosco, né, da tiração de onda com o L, né, como se houvesse uma grande contradição entre nós que estamos aqui, né? Acredito que todas nós, nos envolvemos muito na campanha de Lula e agora tem essa tiração de onda porque que a gente está em greve contra esse governo, que é o nosso governo, que a gente tanto lutou para defender. Queria aqui dizer, como professora, né, como movimento docente, que a gente dá lição a fazer isso, sabe? A principal lição que eu penso que a gente dá como movimento é uma lição de independência das lutas sociais em relação a qualquer tipo de governo. Isso é uma lição histórica que a gente não deveria um dia sequer esquecer. Não é porque é um governo que foi eleito pelas classes populares que a gente deve simplesmente baixar a cabeça e ficarmos quietos, né, para não incomodar esse governo. É exatamente o contrário. Movimento sindical, movimento popular, movimento social, qualquer que seja ele, precisa de independência e autonomia para lutar por seus direitos. Então, gente, que essa audiência pública, deputada Cida, agradecendo também ao vereador Marcos Henrique, seja também um início de um apoio massivo maior. O início não faz parte, né? A gente está num contexto aí de conseguir mais adesão, né, de apoio de parlamentares. Isso é muito importante para nós, para nos ajudar aí a amplificar essa pauta e, enfim, também influenciar para que outras categorias e outros setores sociais intensifiquem a luta por seus direitos. Muito obrigada. Desculpa. Bom, saudar a mesa, em nome da deputada Cida Ramos, companheira de luta, professora da UFPB, mas também saudar todos os companheiros e companheiras do movimento de luta do Comando Local de Greve do Sintesc-PB, do Comando Local de Greve do Sintef, que representa os professores e técnicos administrativos e os companheiros e companheiras do Comando Local de Greve da ADUF-PB. Nós estamos em greve, já foi dito muito aqui, não é porque nós somos contrários a esse governo que está aí. Nós estamos em greve porque é um direito dos trabalhadores reivindicar melhoria de condições de trabalho, melhoria salarial, melhoria de condições de vida da população brasileira. E é por isso
que a gente visualiza, depois de 6 anos sendo atacado, dizendo que a educação brasileira não servia para nada, de que só existia dentro dos institutos federais e nas universidades um bando de pessoas que eram maconheiros, que viviam andando nu, que uma série de coisas. 7 anos a gente ouvindo isso, a gente está querendo que reconstrua a universidade brasileira. A gente quer que reconstrua os institutos federais. A gente quer que melhore as condições de vida e de trabalho daqueles que atendem a população brasileira. E eu penso, Cida, e o companheiro Marcos Henrique, eu não vi aqui, eu cheguei depois. Ele está em outra audiência. Está em outra audiência, companheiro Luiz Couto. Vocês podem, e o governo tem condições de sinalizar nesse período agora, tem condições, não é uma coisa fora do comum. Nós já temos vários cálculos, nós já temos várias planilhas que apontam que o fundo público pode ter suplementação, pode ter condições de dar conta dos 4 bilhões que os reitores estão pedindo, porque agora apareceu 51 bilhões necessários, quero dizer isso, para o Rio Grande do Sul. Tinha que chegar esse dinheiro. Se conseguiram ter 51 bilhões para o Rio Grande do Sul, o que é ter 4 bilhões para as universidades e institutos federais para garantir a manutenção de um serviço essencial para a população brasileira, que é a educação. E o que é mais R$1 bilhão, 0,07% de todo o orçamento do país para garantir melhores salários de professores, técnicos administrativos, que estão com seus salários defasados há 7 anos. Então, é possível. E a pressão dos companheiros parlamentares, como a audiência como essa que está acontecendo aqui agora com a deputada estadual Cida Ramos, ela é essencial que ocorra no país como um todo, e pressionemos os nossos parlamentares da Paraíba, deputados federais, junto com a bancada do PT, possa fazer uma mediação para que a gente saia vitorioso dessa mobilização nacional. Muito obrigado, eu acho que é isso. Um grande abraço a todos e todas.